Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, sou muito grata ao Senhor por esta oportunidade de poder estar trazendo a palavra dEle. Vou ser bem rapidinho porque o tempo é curto, depois eu vou colocar de novo aquele vídeo porque teve umas pessoas que chegaram e não assistiram o vídeo. Hoje nós vamos falar do culto de missão. Meu gatinho. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, pela vida dos meus filhos. Louvo a Deus pela minha filha Maria Eduarda, que respiram também missões, irmãos. É muito lindo que quem está do seu lado compreende o trabalhar do Senhor e começa a amar essa obra também. Culto de missão. E este tema o Senhor me deu em outubro. O Senhor falou comigo a matemática de Deus. Irmãos, eu quero falar para a igreja que para mim é bem fácil falar desse tema. Porque eu tenho vivido a matemática do Senhor na minha vida. E nós vamos aprender nesta noite, na palavra, irmãos, na palavra. Como que é a matemática de Deus? Porque a matemática do Senhor ela é diferente do homem. E no livro de Provérbios, eu vou estar lendo aqui, vou estar colocando em exposição para vocês entenderem que não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a palavra acha. Então eu quero te dizer nessa noite, toma posse da palavra, porque se você tomar posse, vai mudar. Algo vai mudar. Eu quero que você abra a tua Bíblia em 1 Reis 17. Eu vou estar lendo a exposição da palavra, depois vocês podem se assentar. Essa palavra ela é muito conhecida, irmãos, muito conhecida. E eu vou estar lendo no verso 12. Eu te convido amanhã em casa você abrir e leia esta passagem, leia sobre esta viúva. Mas por causa do tempo eu vou estar lendo só o verso 12, que diz assim, 1 Reis 17, 12. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. Deixa eu ler aqui. Mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor seu Deus, que não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Eu tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo de um jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois eu e o meu filho morreremos. Amém? Pode se assentar, irmãos. Aleluia. O tema é a matemática de Deus. Eu vou só tentar explicar para vocês até este ponto que chegou aqui a palavra. Elias, ele tinha profetizado anos de seca. Aproximadamente 3 anos de seca. E quando estes anos de seca chegaram, Deus mandou ele para o rio. E Deus ali alimentava ele. Corvos traziam pão para ele. E ele tinha um riacho para beber essa água. Deus cuida, né, irmãos? Que coisa linda, né? O profeta tendo pão e tendo água. Só que o presbítero Solange chegou no momento a qual o ribeiro secou. Você sabia que profetas também passam por problemas difíceis? Muitas vezes as pessoas, não, a missionária Fátima não pode passar por problema. O pastor, que isso? Passar por problema. Tem gente que se escandaliza quando vê você passando por um problema, seja uma dificuldade espiritual, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de enfermidade. Só que eu aprendi, irmãos, lendo na palavra, que nós, servos do Senhor, que também somos fiéis, nós passamos por problema, mesmo no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque é necessário. Ele estava no centro da vontade de Deus, mas o ribeiro secou. O pastor, na quinta-feira, ele disse sobre uma ansiedade que ele sentiu no coração. E eu falei, Deus, eu também vou falar no domingo sobre isso. Porque ninguém fala, é muito fácil. Eu sou forte, não, irmãos. Toda segunda-feira eu estou na oração, com dor, sem dor. Na terça nós estamos aqui no culto. Na quinta, nossa, parece uma super-heroína. Não, irmão, não somos super-heróis. E quando o pastor contou o testemunho, eu falei assim, eu também vou contar. Um testemunho de ansiedade que acometeu o meu coração, como acomete o coração do pastor, como pode estar acontecendo no seu coração. Eu acordei de madrugada e senti uma palpitação tão forte que parece que meu coração ia parar.
Eu não conseguia nem respirar. Quando eu olhei para o lado, meu esposo estava dormindo. Falei assim, Deus, eu não posso acordar, ele está muito cansado. Eu não vou acordar ele para me levar para o hospital. Não vou, o que está acontecendo comigo? Eu sentei na cama, orei, falei, Senhor, é agora a hora do Senhor me levar? Ainda pensei, né? Preparei, falei, Senhor, eu oro que o Senhor for de me levar. Louvado seja o nome do Senhor, perdoa os meus pecados, me receba na glória. Mas se é uma crise de ansiedade, na autoridade do nome de Jesus, cai por terra. Porque, irmãos, quem está aqui, que já sofreu, que passa por isso, sabe o que eu estou dizendo. Meu coração parece que ia parar de bater. Mas porque ele estava batendo muito forte e eu não estava conseguindo respirar da forma que estava batendo. E da mesma forma que eu passo por um vale, esse profeta também passou por um vale. Qual era? A fonte de água dele se secou. Deus, mas a diferença, irmãos, é como nós iremos passar por esses vales. Ele consultou o Senhor, Deus falou assim, ó, no seu versículo 8, então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, que habita ali. E habita ali. E eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Vamos lá agora, uma matemática de Deus. Ele estava passando agora por fome e com sede. Irmãos, deixa eu te dizer, Deus poderia ter mandado ele para um palácio do rei. Deus poderia ter ele para a casa de uma mulher rica, de um homem rico. Deus mandou ele para a casa desta mulher, aonde nós acabamos de expor. Ela só tinha uma refeição para comer e morrer. E não era só ela que ia morrer. Porque ela era uma mulher viúva. Ela ainda passando por fome, ela ainda passando pelo luto, porque ela também era viúva e quem perdeu é que sabe. O tempo passa, mas a saudade nunca. Quando nós perdemos alguém que nós amamos, um companheiro, um irmão, uma irmã, uma vozinha, o tempo pode passar, mas a dor ela vai continuar. E nós vamos lutar com essa dor. Mas ela era viúva. Ela também ainda, com certeza, irmãos. Porque se o marido dela estivesse ali, seria outra história talvez para ela. Mas ela era viúva. E Deus falou com ele que ordenou uma viúva para sustentar. Irmãos, a matemática de Deus é essa. Aquele que junta não é aquele que retém. Eu quero que você entenda uma coisa nesta noite, que a partir do momento que você decidiu confiar no Senhor, você vai viver o sobrenatural de Deus. E deixa eu te dizer mais uma coisa, e é sem aprovação de ninguém. Porque pelos meus familiares, do meu esposo, nós somos doidos. Dá comida pra gente preguiçosa. É isso que o mundo pensa de quem hoje passa necessidade e aflição. São preguiçosos, são viciados. Mas é um viciado que tem fome. É uma pessoa que está numa dificuldade hoje, talvez sem um emprego. Ou que passou por um problema e teve que gastar o dinheiro com remédio. Só que o mundo hoje, a matemática deles não é isso. A matemática eu tenho que juntar. Eu tenho que ter. Eu tenho que reter, eu tenho que fazer uma poupança, eu tenho que pagar a faculdade, o estudo para o meu filho, para quando ele completar 18 anos. Eu não estou dizendo que é pecado você fazer isso. Se você tem organização para isso, faça, meu querido, mas faça mesmo. Mas não retenha e não deixe de ajudar um necessitado e um aflito. Meu esposo, na hora que ele estava orando, ele foi bem feliz em falar a palavra do Senhor, em recitar a palavra do Senhor, porque é assim que nós devemos orar. Que aquele que pode fazer e não faz, ele comete pecado. Muitos de nós acham que pecado é roubar, pecado é mentir, pecado é matar. Mas pecado é quando nós podemos fazer e não fizemos. E olha que é bem pouco, irmãos. Aquele vídeo, daqui a pouco eu vou colocar, que nós mostramos, são crianças. Vem moedas, R$5, R$6, R$2 no cofrinho. Tem pessoas que deixam o Senhor trabalhar, coloca mais, louvado seja o nome do Senhor. E nós juntamos um montante. E nós enviamos para onde? Para a Bolívia. E a matemática de Deus é essa. Quando chega lá, Deus prospera aqui. A Linhares não entende, pastor.
Os pastores de fora olham, mas como que essa igreja, pouco tempo, já mudou de ponto 3 vezes, porque não está cabendo gente. Mas como que acontece? Porque eles não sabem. Não sabem que é uma igreja que faz missão. Não sabem que é uma igreja que abraça o órfão, a viúva. E se tiver viúva no meio de nós, irmão, que estiver passando por necessidade e aflição, procure-nos. Porque este projeto o pastor abraçou. Este projeto é para mim, este projeto é para você. Então por isso é necessário nós entendermos o porquê de nós ofertarmos. Deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que existia quantas viúvas naquela época? Só aquela viúva de Sarepta? Não, irmãos. Tinham várias viúvas. Tinham várias mulheres passando pela mesma dificuldade. Muitas vezes a gente pensa bem assim: gente, isso é terrível, porque eu passei por isso. Só eu que estou sofrendo? É só eu que não consigo? É só eu que luto? A enfermidade chegou para mim, eu estou na prova. A enfermidade chegou para mim, eu estou na prova. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu fiquei muito triste quando eu recebi um diagnóstico. Um tumor na boca. Logo, irmãos, aonde eu gosto de falar demais, que é o osso do côndilo. É um tumor de crescimento. Não é maligno, para a glória de Deus. E também, se fosse, eu continuaria dando glória. E quando eu descobri, eu dei glória a Deus. Falei, puxa Jesus, mas eu que gosto de falar demais, hein? Falei, mas amém, eu não vou parar de falar. Irmãos, quando eu cheguei no consultório, eu não sou a última cereja do bolo. Vocês não têm noção de quanta gente tem problemas no côndilo da boca. Que tem tumores malignos. Saia daqui sabendo, não é só você que passa problema. Não é só você que tem dificuldade dentro da tua casa. Não é só você que os filhos estão desobedecendo, que os filhos desviou. O problema não é só seu. Tem gente que também tem problema, e talvez maiores. Quando eu vi um jovem com câncer na boca que teve que tirar um pedaço do osso, falei, Deus, eu não sou mesmo a última cereja do bolo. Não é só eu que estou sendo afligida. A diferença vai ser como eu irei sair nessa situação. Como eu irei me comportar diante dessa situação. Essa dor será desculpa para eu não vir no culto. Hoje está doendo, eu não vou para o culto. Amanheceu doendo, eu não vou na oração. É isso, irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa. Você entendeu o que eu acabei de ler na palavra? Deus disse para Elias, eu ordenei a viúva. Eu ordenei. Deus não apareceu para ela e disse assim, eis que eu te digo que você vai ter que cuidar do profeta que eu vou mandar. Não. Deus está à procura de corações dispostos a obedecer. Deus preparou o coração de uma mulher para ouvir um pedido. Traz para mim também um bolo. E ela falou assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu só tenho um último pedaço, porque eu vou comer, eu e meu filho, para nós morrermos. Trazendo para nós hoje, como que eu vou te dar a única coisa que eu tenho para comer? Mas Deus, no íntimo daquela mulher, vasculhou o ser dela todinho e viu que dentro dela existia um coração de amor. Porque não adianta nada eu ofertar e não ter amor, só para outros verem. Não adianta nada eu cuidar e não ter amor. Certa vez um jovem me perguntou, Fátima, pode alguém dar sua fazenda para alguém se não ter amor? Porque 1 Coríntios fala do dom do amor, né? Ainda que eu desse toda a minha fazenda, sem amor, de nada daria. Ele falou, Fátima, pode alguém dar uma fazenda se não ama? Eu falei, pode. Alguém pode sim dar uma fazenda sem amar. Você sabe como? Querendo status, querendo aplausos, querendo que eu cito nomes. Pode. Isso não pode reinar em nossos corações. Querermos ser os primeiros da fila para os outros ver que nós estamos dando. Querer que nós sejamos aplaudidos ou darmos querendo algo em troca. Quando essa mulher deu este bolo
Não foi querendo algo em troca, mas foi firmada na palavra do profeta. Ei, vai lá e faz, porque você irá comer essa seca toda. Não irá faltar a farinha na panela e não irá faltar o azeite. O sobrenatural acontece na vida daqueles que querem viver o sobrenatural. Ó, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não está disposto a viver o sobrenatural de Deus, você não vai ver o milagre. O sobrenatural de Deus te tira da zona do conforto. Ele confronta. É isso. Essa é a matemática de Deus. Para o mundo hoje não dá. Se você tomou uma, você dá outra. Ajudar quem está pedindo, jamais. Para o mundo hoje Não, eu vou guardar porque amanhã, eu não sei o dia de amanhã. Não, irmãos, você pode ter certeza. E deixa eu te dizer uma coisa. Se há ainda dificuldade no teu coração, eu não te julgo. Se há dificuldade no teu coração em ofertar, em dizimar, em ter um compromisso com o cofrinho, eu não te julgo. Porque quando eu aceitei a Jesus, a primeira coisa que eu pensei, a primeira, irmãos, eu não vou dar R$200 de dízimo, não. Eu vou dar uns 50. Eu pensei logo, a primeira coisa. Só que depois eu permiti o Senhor trabalhar no meu coração. E hoje o nosso dízimo não é isso. E hoje eu vejo a matemática do Senhor na minha vida. Nós temos promessas, irmãos, dentro da palavra do Senhor. Deixa eu ler aqui. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, e eu estou firmada nessa palavra aqui. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual é a fé que você está vivendo, mas a minha fé está baseada aqui, no Salmos 41. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia mau. Eu tenho vivido isso. E você pode viver isso também. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre. Irmãos, a palavra do Senhor no livro de Mateus nos diz: se você der um copo de água fria, não é nem gelada, temperatura normal, para uma criança, você receberá um galardão. Um copo. Entenda que o projeto na Bolívia, se você ainda não tem um cofrinho, você pode adquirir. Mas talvez você não faz essa obra aqui, você faz lá fora, continua. Essa palavra é para você. Entenda que quando você ajuda, as crianças da Bolívia não vão poder nos retribuir. Elas não vão conseguir retribuir para nós. Então Deus retribuirá em galardão. Olha o que você está fazendo com muitas vezes o pouco que nós fizemos. Deus não deve nada a ninguém. Ele não vai ficar me devendo e nem te devendo. Ele irá te retribuir todo bem. Irmão, mas o céu, ele não é para bonzinho. Entenda. Porque senão muita gente iria para o céu. Porque tem umas religiões que ofertam muitas cestas básicas, que dá aos pobres. O céu é para arrependido. O céu não é para bonzinho, é para quem se arrepende. E quando nós arrependemos, nós começamos a viver o amor do Senhor. Aí nós conseguimos entender que o Senhor o livrará, o conservará em vida. Olha as promessas de quem atende ao pobre necessitado. O Senhor o abençoará na terra. Irmãos, eu tomo posse. Eu tomo posse dessas palavras. E você que abençoa a obra, e você que ajuda, e você que se compadece, você também pode tomar posse desta palavra. E Deus não entregará a vontade dos teus inimigos. Olha só, o inimigo querendo armar sobre a tua cabeça. Mas você é uma pessoa que atende ao necessitado, ao aflito, à viúva, ao estrangeiro, ao órfão. E Deus falando, não, tem uma promessa sobre a vida dele. Tem uma promessa sobre a vida dela. E a minha palavra, ela não volta vazia. Tem uma promessa, irmão. Nós temos que aprender a viver as promessas do Senhor. Parar de viver uma vida miserável, de tristeza, de angústia. A aflição vem, você se joga na cama. Eu não quero arrumar casa, eu não quero lavar os cabelos, eu não quero nem olhar para o marido. Ei, toma posse da cura espiritual. Não é a enfermidade que vai te parar. O diagnóstico chegou, não é bom, não, mas dá glória a Deus, porque no céu você será curada. Aleluia.
A minha amiga falou, quando ela viu os diagnósticos que eu recebi no ano de 2021, que não são poucos, são muitos. Ela falou assim, Fátima, porque as coisas ruins acontecem com pessoa boa. Ela achou que eu tinha que ficar ilesa, Débora. Que eu não poderia ter nada disso. Eu falei assim, Daelen, deixa eu te falar. Eu tenho uma promessa que no céu eu serei restaurada. Aqui na terra, esse corpo irá sofrer. Ele irá sofrer as consequências. Ele irá sofrer, porque nós nascemos do pó e do pó nós vamos voltar. Só que a diferença é o que eu irei fazer com essa situação que hoje eu estou vivendo. O meu esposo ficou de joelho dobrado, ele está com artrose na patela e artrose no joelho. E ele ficou 30 minutos de joelho dobrado. Quando ele levantou, ele quase caiu de dor. A decisão é dele em querer caminhar ou não. A decisão é dele em querer adorar ou não. A decisão é sua do que você vai fazer. A decisão é daquela viúva. Se ela obedeceria ou não a voz do Senhor. Porque Deus bradou no coração dela. Antes do profeta bater na porta dela, Deus já tinha ido visitar ela e preparou o coração dela para isso. Olha só, 41:3. O Senhor o sustentará no leito de enfermidade. Irmãos, receba essa palavra. E tu renovarás a sua cama na doença. Essas são algumas promessas para aqueles que servem ao Senhor. Para aqueles que socorrem um necessitado e um aflito. Aquela mulher socorreu aquele homem. Irmãos, imagine você, se você só tivesse a última refeição para você comer e morrer. Imagine você. Você teria um coração disposto nessa noite a obedecer? Será, irmão, que nós teríamos? Porque muitas vezes quando fazem um apelo, você quer mudar de vida. Não é mudar de casa, irmãos. Não é mudar de roupa. É mudar o nosso estado que nós estamos vivendo. Estado de tristeza, de horror. Estado que entristece o Senhor. E muitas vezes nós nos recusamos com poucas coisas. Uma mudança que na verdade vai trazer vida. E muitos recusam. Você sabe o que aconteceu? Aquela viúva, ela foi sustentada durante 3 anos na casa dela. Não faltou. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Ela comeu farinha e azeite. Ela fez bolo, ela fez mexido, ela fez de todas as maneiras. O problema, presbítero, é ingratidão. Se Deus tem te sustentado nesse tempo difícil, com um omelete, com ovo cozido, com ovo mexido, com ovo de todas as maneiras. Irmãos, no nome de Jesus, glorifica o Senhor pelo ovo que você tem para comer. Porque foram 3 anos de farinha e azeite, farinha e azeite, farinha e azeite, dando glória a Deus. Aí Deus envia o zoião, reclama porque está comendo ovo e ainda fica de olho grande naquele que está comendo carne. O Espírito de Deus, irmão, voa longe. E aí você começa a perecer. Por quê? Porque não é grato. Seja grato. Se tem ovo. Até vi um dia, né, escrever assim, um filé mignon, outro costela. Meu bem, hoje é costela. Toca na panela, come a costela. É mais fácil, irmãos, aceitarmos do que nós questionarmos. Essa mulher aceitou, viveu a provisão do Pai. Deixa eu ler para vocês o que está dizendo na palavra do Senhor no livro de Provérbios 41. É uma exposição da palavra para que vocês venham entender. Eu vou Provérbios 11. O porquê, irmãos, que eu dizimo? O porquê que eu oferto? O porquê que tem um cofrinho missionário? Por que eu tenho que trazer alimento? Só esse mês foram ajudadas diretamente umas 15 famílias. E se você for botar a soma indiretamente, dá umas 50 pessoas. Porque cada família muitas vezes é composta de 4 crianças, 3 crianças. E junto, nós, irmãos. E tem uma coisa que eu vou deixar para vocês. O projeto social nunca foi tão próspero como está sendo na pandemia. Nunca, irmãos. Vocês não têm noção. No ano de 2019, nós vivíamos um perrengue. Que as pessoas precisavam de alimento, às vezes faltava. Não tínhamos alimento para doar. Não tínhamos. E às vezes a gente tinha que dispensar famílias. Chegou
a pandemia, eu pensei, agora, Pai, o que vai acontecer? O povo sem trabalhar, as coisas aumentando. Em um único mês, teve um mês que nós recebemos quase 0,5 tonelada de alimentos. E desde então, irmãos, Deus não tem deixado. Deus não tem deixado. Por quê? Porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Pode ter certeza que a igreja tem feito a vontade do Senhor. Porque se Deus está no controle, se Deus está prosperando, se Deus está abrindo os caminhos, se Deus está preparando os corações, é porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Olha o que diz Provérbios 11, 25. A alma generosa engordará, irmãos. Eu recebo engordar de outra forma, não de gordura. E o que requer também será renegado. Na minha tradução. Mas em outra diz, e o que reter não irá conseguir. Mas a alma, cadê? Vamos lá, olha lá. O generoso prosperará. Gente, melhor, né? Esse negócio de gordura não está certo, não. O generoso prosperará. E quem revigora outros... está até em outra tradução. E quem revigora outros será revigorado. Irmão, você quer tomar posse dessa palavra? Talvez você quer prosperar, quer jogar na Mega Sena, quer jogar no bolão, quer ficar rico. Mas olha só, é você pegar a causa do órfão e da viúva. É a matemática de Deus. Eu não estou dizendo que Deus vai te dar aquela talvez casona na praia. Não é isso, irmão. Você sabe por quê? Porque se deu o diácono Bruno até pregou aqui um dia isso. E foi uma porrada na boca do meu estômago. Você sabe, daí Deus falou assim através da boca dele. Você sabe por que Deus não te dá uma casa na praia? Porque talvez hoje você não estaria aqui. Jesus, é verdade. Então, quando o Senhor me dá, eu vou vir para o culto. Eu não estou dizendo de Deus te dar um carrão para você esnobar ninguém. Talvez Deus te dá um carrão, você cresce o seu ego e aí arruma uma mulherzinha nova. Não é isso, irmão. Não é para te desviar. Deus não vai te dar nada para te desviar. Deus vai te dar para honrar. É honra, é matemática de Deus. Não é matemática do diabo, não. Entenda. Aquele que oferta, ele será abençoado na terra. Fátima, como eu sou abençoada na terra? Como? Com um salário mínimo. Vocês querem saber como? Pedindo Deus estratégia. Pedindo Deus força, sabedoria, coragem, estrutura. Para você ajudar o seu esposo. Pedindo a Deus equilíbrio. Para parar de gastar à toa, comprar o que não precisa. É isso, irmãos, é simples a matemática. Não é eu ganhar 1.500 e gastar 3. É ganhar 1.500, tirar o meu dízimo e honrar o Senhor e falar, Senhor, me dá estratégia de como eu ajudo o meu esposo. Se eu não consigo um emprego, pelo menos ajudar economizando. Eu não vou nem contar, porque lá em casa é assim, mas eu vou contar. 1 quilo de bife. Irmão, dá para comer 2 vezes. Não devora de uma vez só, não. E outra coisa, e os meninos sabem lá em casa, carne não enche barriga de ninguém. Carne é para sentir gostinho. Mas você é miserável? Não. Mas eu sei quanto custa. E ó que eu trabalho com meu esposo, e Deus nos deu 3 portas. Mas, irmão, se eu fosse comer tudo que eu quisesse, tadinho do homem. Ia ter que trabalhar dobrado. Ele ia aguentar, presbítero? Não ia aguentar trabalhar dobrado, não. Então é o que? Pedindo, Senhor, sabedoria do céu, para que todas essas promessas se cumpram na tua vida. Olha só o que diz Provérbios 19. Irmãos, é palavra, não é o que eu acho, mas é também o que eu vivo, porque eu tenho vivido isso do Senhor. Provérbios 19, 17. Olha que coisa linda diz a palavra do Senhor. Ao Senhor empresta. Olha que tradução linda. Quem ajuda os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Precisa de mais alguma coisa? Precisa de mais alguma coisa para o seu coração ser transformado nesta noite e amar a obra missionária? Precisa de mais alguma coisa para você ser um missionário na terra? Ou você quer também ter nome de missionário?
Irmãos, meu nome é Fátima. Alguns me chamam de missionária Fátima, mas o meu nome é Fátima. Passo as mesmas aflições, as mesmas angústias, as mesmas dificuldades, mas arde algo em meu coração. Mas por quê? Porque eu coloquei meu coração disposto na obra. Então, o que nós clamamos no culto de missão, abra o teu coração, se rasgue na presença dele, se coloca na dispensação do Senhor. Peço, Senhor Deus, coloca em meus olhos sensibilidade. Porque, irmãos, a gente passa de um lado e para o outro. Tem famílias que estão perecendo sem alimento. Irmãos, quantos órfãos nessa pandemia? Quantas pessoas estão sem mãe porque morreu? Quantas pessoas estão sem pai porque morreu? E talvez até agora você não é pai, você não é mãe. Fica questionando a Deus, choramingando a Deus. Você não abriu meu ventre. Eu não sou pai ainda. Olha do teu lado. Tem uma criança querendo o teu colo, pai. Seja pai de um órfão. Seja pai de uma criança que está órfã. Mas você sabe o que eu vejo, irmão? Dentro da igreja. Que tem mãe que não consegue dar amor nem o próprio filho, quanto mais o filho dos outros. E aí? O que a palavra do Senhor diz? E aí conhecereis que sois meus discípulos, se amares uns aos outros. Se eu desprezo os meus, como que eu irei levar adiante essa obra? Que nesta noite, irmãos, nós viemos sair daqui encorajados. É com sangue no olho, não é de qualquer maneira também não. Que Satanás não venha tirar estas verdades do teu coração, que é a palavra. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. É a palavra. E quando, irmãos, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Não dê dinheiro. Eu não estou falando de você abrir mão e dar dinheiro para mendigo. Não dê. De preferência, não dê. Porque eles pegam. E por causa do vício, eles usam crack. Dê um alimento, irmãos. Teve um dia que nós estávamos atendendo um jovem. E ele falou bem assim, ele tinha saído do crack. Infelizmente ele voltou de novo. Mas ele falou assim, se eu pudesse eu saía com uma caixinha de som. Quando ele falou isso, eu pensei que era para anunciar o evangelho, né? Ele falou bem assim, não. É dizer assim, ó. Ninguém dá marmitex para quem mora na rua. Eu falei, mas por causa de quê, menino? Vai ficar com fome? Ele não dá, porque eles vão lá e trocam por uma pedra. Se você quiser dar comida, dá uma comida mexida. Você comprou um marmitex, você tira a tampa, você mexe ela, você fala assim, esse é para você comer. Porque senão, muitas vezes, nós estamos alimentando vício. Porque ouvimos essa palavra, irmão, saímos cheios, sim. Mas Deus irá te dar estratégia de como você fazer certo. Porque senão Satanás, ele toma proveito. Então já está sendo despertado para que você venha cair-se e falar, Senhor, eu quero ajudar esta alma, mas não para ela ir usar crack. Teve um dia que minha mãe deu 20 reais para um homem. Falei, mãe, só vai matar um homem na cachaça. Porque só não deu uma comida, mãe, compra um salgadinho. Ai, Fátima, eu fiquei com dó. Não é dó, irmãos, é raciocínio. Não é dó, é raciocínio, é raciocinar. E perguntar ao Senhor, pai, o que eu tenho que fazer? Irmãos, e se vocês conhecerem alguém, nossa, embolou nos cabelos. E se vocês conhecerem alguém, toma um endereço. Você fala bem assim, eu vou estar orando. Pode falar, eu estarei orando, irmãos. E Deus vai providenciar. Traga na igreja. Procure o pastor, procure um dos irmãos. Você fala assim, eu tenho uma família que ela precisa de alimento. Irmãos, você está sendo uma bênção na vida dessa pessoa. Todas essas bênçãos irão recair sobre a tua casa. Esta ministração não é para você tirar tudo que você tem do armário. Não é para você ir lá pegar todo o seu salário e doar, não. É para você ter sensibilidade de saber se você pode ajudar, se você pode contribuir e fazer. Não falar bem assim, meu filho vai com Deus, Deus vai te abençoar. Ei, não é isso o amor do Senhor. Não é só em palavras, é em obras, é em atos, é em atitudes. Porque talvez tenha até mesmo um parente seu que está passando por dificuldade, mas você não tem a capacidade de ligar para perguntar, ei, como vocês estão? Para parar, ter a sensibilidade para ouvir. Irmãos, é só isso.
culto de missão é culto de despertamento. Porque é necessário, no tempo que nós estamos vivendo de egoísmo, no tempo que nós estamos vivendo de que eu quero. Irmãos, é muito bom. Claro que é bom. Dormir no ar-condicionado. Meu filho quer um ar-condicionado na sala. Ele, mãe, eu quero um. Ele está pedindo tanto que eu acho que eu vou até pôr. Você sabe por quê, irmãos? Porque eu estou vivendo a matemática de Deus. Eu vou pôr e eu vou pagar a minha conta. Você pode ter certeza. Porque eu vivo as promessas de Deus sobre a minha vida. E outra coisa, é pagando minhas contas sem dar calote para ninguém. É pagando e honrando o nome de Deus. Porque eu não sei quanto vocês, mas eu tomo posse. Fátima, então por que tanta enfermidade? Por que tanta enfermidade se você toma posse? Irmãos, eu estou aonde agora? Eu não estou de pé? Eu não estou na presença do Senhor? Essa palavra não estaria surgindo efeito se eu estivesse prostrada dentro da minha casa. Deus não estaria me renovando no leito da enfermidade. No dia que você se entregar e falar, eu não vou para o culto porque a minha cabeça está doendo. Eu não vou para o culto porque eu descobri um câncer. Eu não vou para o culto porque eu descobri que minhas varizes estão doendo demais. Ei, aí o Senhor não está te renovando no leito da enfermidade. Porque você não está tomando posse. Mas quando você toma posse, você vem para o culto, você vem adorar, você vem se entregar e você vem ser grato a Deus. Grato, irmãos, eu já estou encerrando. Eu me lembro que há 9 anos atrás, o meu esposo sofreu um acidente no Rio de Janeiro. De lá não passou, ficou. Peguei uma malinha, 2 saias, 2 blusas, eu não sabia o que tinha acontecido. Fui para o Rio de Janeiro, lá eu fiquei 21 dias. Quando eu voltei com ele, quebrado. E hoje, na hora que eu estava orando, eu falei, Jesus, obrigado. Porque o meu esposo não veio para a igreja por amor a mim. Ele ficou 5 anos sem ir visitar nenhuma igreja. Ele foi por causa do amor ao Senhor. E Deus, naquele ano que ele aceitou Jesus, Deus moeu ele. E eu voltei 21 dias depois com ele quebrado em Linhares. Quando eu cheguei, a face dele estava quebrada em 7 lugares mais. Fomos para o HGL. Deus nos honrou, irmãos. Deus foi abrindo todos os caminhos. Aonde pessoas lançam palavra de maldição que não é bom. Ei, não tome essa palavra de maldição para você. Porque Deus vai abrindo os caminhos e vai te honrando. Meu filho, aonde você estiver, a honra de Deus para a tua vida, a honra de Deus para a tua casa. Aonde os outros falam mal que não tem médico, né? Deus trouxe uma equipe de Vitória. Fez a cirurgia. Eu fiquei, você sabe quantos meses dentro de casa sem poder cultuar. Irmãos, não foi por desculpa. Eu não tinha desculpa comigo. É porque esse homem não se levantava do sofá. Ele não se levantava do colchão. O presbítero Solange sabe. No dia que nós chegamos, praticamente 1 mês depois, para entrar dentro de casa com ele, era ele num lençol. E os amigos que Deus prepara, cada um numa ponta. E passava pelas portas, porque ele não poderia fazer isso. Porque a porrada do carro no peito dele foi muito forte. Não quebrou nada aqui. Quebrou aqui e aqui. Só que a dor era muito grande. Então foi carregando ele dessa forma. E a perna dele ficou dura. Ixi, foi uma coisa que só. Então eu não conseguia vir para a igreja, Débora. Mas no dia, presbítero, que eu pude. No dia que eu pude, irmãos. Eu trouxe carregando a perna desse homem, porque era assim que eu andava. O joelho dele calcificou, deu osso onde não era para ter osso. Então ele não entortava o joelho, eu não tinha cadeira própria. Então ele tinha que ficar com a perna só para cima. E eu, abaixada, segurava a perna dele para um lado. E segurava a perna dele para o outro. E indo feliz, irmãos, glória a Deus. Deus não levou o meu marido. Ele estava comigo e eu podia honrá-lo. Me dando o maior trabalho dessa terra, mas eu honrando. Porque ele me honrava antes, agora quem estava enfermo era ele. Então eu necessitava de honrá-lo. E eu trouxe ele com a perna dele estendida. E depois daquele dia nunca mais paramos de adorar o Senhor. Não deixa a dificuldade, a luta. Se levanta, irmão, já foi meu tempo. Já foi meu tempo, vamos orar.
Eu vou passar o microfone. Não deixa a dificuldade, a luta. Chegou no seu casamento, chegou na sua casa. A enfermidade chegou, a tristeza, a angústia, o luto. Não deixe, irmãos, isso tirar aquilo que Deus tem para você. Deus tem um céu para te entregar. Abra o teu coração nesta noite. Tenha sensibilidade para você orar para o seu vizinho. Olha para o seu vizinho, pergunte se ele está precisando de alguma coisa. Seja uma referência na sua rua. De quem olhar e falar assim, não, aquela moça eu posso contar. Eu posso contar, ela não tem, mas ela vai em quem tem e me ajuda. Irmãos, foi para isso que Deus nos chamou. Pode louvar, pode louvar. Você fecha os teus olhos nesta noite. Pode ir louvando enquanto eu vou orando. Senhor, eu te agradeço nesta noite por esta palavra. Tinha mais um monte de coisa anotada. Mas, Senhor, eu só falo aquilo que o Senhor permitir. Não permita que Satanás tire nada do coração dos meus irmãos. Que eles venham sair daqui com o coração ardendo, se entregando para honrar o teu nome. Não para a sociedade ver, não para os teus parentes ver, mas para ver que o Senhor fez, o Senhor faz. O Senhor se compadece do órfão. O Senhor se compadece da viúva. Ei, se tem viúva em nosso meio, Jesus te ama. Se tem órfão em nosso meio, Jesus te ama. Ele te ama de uma forma fiel e extraordinária. E o Senhor te sustenta nesta noite. Se oferte a Deus em amor, em espírito. Aleluia. No nome de Jesus eu te apresento, Pai, a tua casa. Fica conosco. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas cego, seu amigo me tornei.